Hoje vamos falar de disciplina, como vocês já viram no nosso anúncio deste live. Disciplina para muitas pessoas significa o quê? O que é que significa para vocês? Para muita gente significa que nós podemos castigar. O que é que nós fazemos quando nós pensamos numa criança que amamos, não é? E depois pensamos em castigá-la. Castigá-la está muito associado a sofrimento, não é? Então nós vamos castigar, vamos fazer sofrer intencionalmente, deliberadamente a criança que nós amamos. Ora, esta é o primeiro grande obstáculo que está no caminho dos pais que querem disciplinar os filhos. Mas será que é mesmo isso que disciplina significa? O meu nome é Paula Monteiro, vão aparecendo, vão pondo aí as vossas perguntas e terei todo o prazer em respondê-las. Ok? Vamos ver quem é que está a chegar. O Pedro Silva, olá Pedro. O Bruno Pereira, olá Bruno. Mónica, olá, como estão? Olá Sofia. É bom ver-vos por aqui, coloquem as vossas questões. Isto é eu gostava que este live fosse o mais interativo possível. Eu gostava de começar por vos perguntar uma coisa. Lembram-se de algum professor que na escola foi para vocês aquele bom professor, aquela pessoa fantástica que vocês admiravam? E porquê? Se isso aconteceu, se vocês tiveram sempre um professor admirável, que características é que ele tinha que vos chamava a atenção, que vos fazia gostar dele? Vá lá. Olá Madalena. Que bom estás aqui. Então, lembram-se? Eu vou-vos contar de uma professora que eu tinha. Ela era... Eu descrevo assim, ela era absolutamente fantástica. Eu nunca vi aquela pessoa propriamente a rir-se, sabem? É mesmo engraçado, eu acho que não, acho que nunca a vi rir-se. Mas ela foi sempre consistente. Foi sempre uma pessoa que tinha um objetivo. E o objetivo era ensinar alunos do 8º ano tudo o que pudesse sobre matemática. E, na verdade, aquele foi o ano em que eu aprendi mais matemática. Ainda hoje me lembro das coisas que eu aprendi com ela. E o que ela era, como eu vos disse há pouco, era consistente. Nós sabíamos exatamente a estrutura da aula, desde o início até ao fim. E tínhamos a certeza de uma coisa, que se nós quiséssemos aprender mais, ela estava lá para isso. Aliás, houve uma altura em que ela perguntou aos alunos na sala: quem é que quer subir as notas a matemática? E houve uns quantos, nomeadamente eu, naquela altura, que disseram: eu quero subir a nota a matemática. Ok, ponham-se de pé e vamos reformular aqui a sala. E os alunos que disseram que queriam subir a nota a matemática foram mais para a frente. Não aconteceu mais nada, só foram mais para a frente. Ok? A partir daí, a aula era dada exatamente para estes alunos como para os outros. Aqueles que provavelmente já eram muito bons alunos a matemática e, portanto, não puseram o braço no ar. Porque com ela, todos os que queriam ser bons alunos, todos os que queriam subir as notas, disseram-lhe que queriam. Ou seja, aquela professora inspirava-nos confiança, inspirava-nos a dar o nosso melhor, inspirava-nos a segui-la. E disciplina tem exatamente a ver com isto, ok? Deixem ver se vocês estão a partilhar aí professores vossos, que nós tiveram. A professora primária, diz o Bruno Pereira, era muito doce e acessível, ok? Estão a ver aqui algumas características a aparecer. Doce e acessível, portanto não estava lá longe, consistente, interessada no nosso sucesso. Olá Márcia, olá Manuela. E estamos aqui a falar de professores, não é? Agora, os professores são aquilo que todos os pais devem ser, líderes. Os bons professores são bons líderes. E líderes fazem o quê? Seguidores. E seguidores são discípulos, aqueles que querem seguir, que querem ser orientados, que querem aprender. Então, a disciplina tem a ver com isto. Quando as coisas não estão de acordo, existem consequências, ok? Quando os pais têm objetivos de educação para os seus filhos e esses objetivos não estão a concretizar-se por vários motivos, eu convido-vos já para verem o nosso primeiro live, que eu acho que foi logo ali naquela primeira semana de maio, mas que se vocês procurarem agora no nosso canal do YouTube, Paula Monteiro Psicologia Clínica,
já lá está e vocês podem refrescar algumas ideias e podem partilhar com alguém que vocês achem que também precisa de falar desses conceitos ou refletir sobre estes conceitos. Deixa-me ver aqui o Pedro Silva. Oh sim, o professor Guedes de Filosofia, em vez de querer que decorássemos a matéria, queria que a percebêssemos. Ok, achava que o sentido crítico dos alunos fosse ativado em vez de simplesmente ser imposto um determinado conhecimento. E muitas vezes os pais podem fazer isto, podem ensinar as crianças a fazer determinada coisa e explicar-lhes porque é que elas têm que o fazer. Às vezes as crianças são pequenininhas demais para entender isso. Às vezes estão a fazer birra, como falávamos no live anterior, e não em descontrole emocional, que é o que acontece durante a birra, não dá para explicar nada às crianças. Ok? Porque elas não estão receptivas a raciocinar. Mas veem como as características vão aparecendo. Então, um pai e uma mãe devem ser líderes. Líderes fazem dos filhos seguidores, porque os ensinam, porque os orientam, porque os inspiram. E há uma coisa também que eles têm, é a autoridade. Okay? Que há outra coisa que às vezes também é mal vista. A autoridade quer dizer que vai ser autoritário, quer dizer que não vai respeitar os direitos das crianças. De forma nenhuma. A autoridade é alguém que tem seguidores, é alguém que lidera, tem autoridade para isso. Se não tivesse autoridade para isso, não a conseguiria fazer. Ok? Faz sentido? Se alguma coisa vocês não tiverem a perceber assim muito bem ou não tiver a conseguir explicar muito bem, por favor ponham-me, está bem? Ok. O que é que acontece quando os pais têm objetivos de educação para os filhos? Vimos nesse primeiro live que vos falei há pouquinho, como é que as crianças aprendem. As crianças aprendem por imitação, portanto vão olhar para os pais, aqueles que querem seguir, aqueles que elas veem como líderes, e vão querer fazer o que eles fazem. Então, uma das primeiras formas de aprendizagem é por imitação. Outra forma de aprendizagem é por tentativa e erro. Portanto, vão fazer as coisas mal e depois nós explicamos exatamente como é que é feito e elas tentam por elas uma segunda vez e vão aprender. Tentativa e erro. Curiosamente, a tentativa e erro é das primeiras formas de aprendizagem que o ser humano conhece, mas também é daquelas que se prolonga pela vida fora. Tenhamos a idade que tivermos, nós vamos sempre poder aprender por tentativa e erro. Também vamos aprender por imitação, mais por inspiração, porque depois já selecionamos quem é que queremos imitar ou não, enquanto as crianças não conseguem fazer isso. Imitam os pais porque eles estão ali e porque eles são figuras de autoridade para elas, são líderes para ela, são aqueles que proporcionam segurança e conforto. E, portanto, as crianças seguem-nos, imitam-nos e quase cegamente, porque até aos 7 anos não têm espírito crítico para fazer de outra forma, quase cegamente eles fazem o que vêm fazer. Ok? Portanto, a responsabilidade dos pais para com os filhos é gigante, porque só pelo facto dos filhos poderem olhar para eles e imitar, os pais já estão a torná-los discípulos, já estão a ensinar-lhes alguma coisa. Ok? Sempre dentro de objetivos, vejam se o comportamento dos pais, o comportamento que os pais têm, é o comportamento que querem que os filhos imitem. Sabem, a disciplina existe para isto mesmo, para ensinar coisas às crianças, existe para modelar o caráter das crianças, aquela história do que é bem e o que é mau, para facilitar a socialização, ou seja, a facilidade com que as crianças se integram em sociedade e vivem em sociedade e fazem amigos e são amigos de alguém, conseguem brincar, conseguem estabelecer contactos com os outros. Ora bem, serve para moldar o caráter, serve para aprender coisas novas, serve para socializar, serve para desenvolver o autocontrole, que é aquela história maravilhosa de nós não queremos fazer qualquer coisa, mas como sabemos que é a coisa correta a fazer, vamos fazer, apeteça ou não apeteça. E aqui é que as coisas muitas vezes começam a correr mal, porque quando um pai ou uma mãe diz ao filho qualquer coisa, lhe dá uma ordem, diz para fazer qualquer coisa e a criança não faz, entramos aqui numa coisa que se chama castigo ou consequência e falamos em extinção de comportamentos. A extinção de comportamentos só pode ser feita dentro desta... É quase como se fosse um arco
de disciplina, um arco de formação, de influência. E quando a criança tem um comportamento que não deve ter, os pais devem agir em conformidade com o comportamento que desejam ver na criança, ou criança a adotar. Faz sentido? Até agora tudo bem? Deixa eu ver se vocês já responderam mais alguma coisa, já falaram mais algum professor, ok? Não? Agora, já que falaram de professores que não gostavam, desculpem. O Bruno Pereira, com que idade a criança forma a sua personalidade? Boa pergunta, Bruno. Vamos já falar disso, ok? Deixem-me só acabar este raciocínio. Da mesma forma que vocês falaram de professores que gostavam e porquê, eu também gostava que comentassem aí. E professores que não gostaram? E porquê? Ok? E porquê que eu estou a falar de professores? Tem a ver com a pergunta que o Bruno Pereira acabou de colocar ali. A criança até aos 7 anos de idade não tem filtro racional. O que é que isso quer dizer? Tudo o que nós lhe dizemos vai diretamente para o subconsciente. Okay? Quando falamos um bocado de hipnotismo, não sei se vocês sabem alguma coisa sobre hipnotismo, o hipnotizador, desculpa, o hipnotizador o que faz é eliminar a barreira do racional e plantar sementes diretamente no subconsciente. Ou seja, aquilo que muitas vezes nós não conseguimos trabalhar porque temos temos crenças limitadoras, crenças limitadoras ou obstáculos, a parte racional é que faz a manutenção disso, permite-nos ou impede-nos de estarmos abertos a outras explicações e a outras formas de agir. Quando falamos com o subconsciente é facilmente enganável. Deixem-me fazer convosco um exercício muito rápido. Se nós dissermos, estou tão feliz, com a intuação certa, nós vamos ter vontade de sorrir. E ao sorrirmos, nós não podemos dizer, estou tão feliz, e acreditarmos nisto. Mas se dissermos, estou tão feliz, nós vamos sorrir, porque vamos agir em conformidade com o que acabamos de dizer. E nesse momento são segregadas hormonas de prazer no nosso corpo e nós ficamos mesmo mais felizes. Vejam como o subconsciente é facilmente enganável. E o hipnotismo usa muito. Eu gosto mais da palavra hipnoterapia, se vocês não se importam, está bem? Hipnoterapia é qualquer comportamento que nós conseguimos mudar através da indução no subconsciente. É um comportamento, um pensamento induzido. Com as crianças nós passamos a vida a induzir comportamento. Porque elas não têm o tal filtro. Induzimos, ou seja, levamos-las a fazer qualquer coisa, porque não têm a barreira do racional. Ou seja, até aos 7 anos de idade, nós vamos formar o caráter da criança. Quando falamos em personalidade, eu imagino que o Bruno se esteja a referir a isto, a esta questão do caráter. A criança já nasce com alguns traços de caráter, de personalidade, que vão sendo moldados depois com esta disciplina, com esta indução, com esta influência, com esta orientação parental, okay? dos pais e também mais tarde dos professores, mas principalmente dos pais, porque existe uma ligação diferente, não é? Então, a primeira forma que nós temos de disciplinar uma criança é conversar com ela. Além de imitar, é conversar, é explicarmos-lhe o que queremos que ela faça. Esta é sempre a primeira forma de disciplina. Deixa eu ver o que é que vocês estão a dizer por aqui. Olá, Anastácia! O Bruno, sim, muito bem. Então, esta é a primeira forma de disciplinar uma criança. É conscientemente conversar com ela e explicar-lhe as coisas, ok? Nem sempre tudo corre como nós queremos. Vamos imaginar uma situação da comida à mesa. Outro dia falávamos em refeições, também aqui num dos lives, falávamos de refeições à mesa. Uma das coisas que eu falei, que eu abordei, foi o facto de nós não devermos forçar uma criança a comer. Imaginem o que é vocês terem um almoço de amigos, ou um jantar de amigos, e haver sempre alguém que diz, come José, come António, oh Márcia, come, olha o que tens no prato, come os legumes, não me ponhas para o lado e as ervilhas. Quer dizer, seria mesmo desagradável, não é? Então, quando as crianças fazem isto, elas podem estar a fazer isto, não é porque não queiram comer,
também pode acontecer, sabem? E todos nós temos um mecanismo natural que nos leva a comer até estarmos saciados. E não é preciso mais do que isso. Claro que nós temos consciência de que muitas vezes nós desrespeitamos esse mecanismo natural. Mas nós não devíamos obrigar as crianças a fazê-lo, sabem? As crianças sabem, conhecem esse mecanismo natural e sabem perfeitamente quando já estão cheias. Eu disse no live passado que as crianças e todos nós temos um estômago do tamanho do nosso punho fechado. Agora imaginem, vejam bem, será que nós, quando pomos a comida nos pratos das crianças na hora da refeição, respeitamos o tamanho do punho delas? Não. Sabem porquê? Muitas vezes porque nos sentimos culpados. Ou porque temos pena, não é? Temos pena ou simpatia, porque a criança a seguir vai estar com fome. Temos pena, sentimos culpados porque ela depois vai nos pedir comida, se calhar até vai chorar. Mas a verdade é que se a criança não quiser comer naquela altura, nós não devemos forçar a comer. E agora vejam, mesmo que ela não tenha comido o tamanho do punho dela. Porquê? Porque muitas vezes a criança usa a hora da refeição, não comendo, para fazer algumas coisas. A primeira é lutar pelo poder connosco. E muitas vezes queremos disciplinar as crianças lutando pelo poder de forma maior do que elas, ou seja, nós temos mais poder do que elas e vamos mostrar isso mesmo. Tu não me vences, sou eu que vou vencer. Lembram-se, se a minha professora de matemática tivesse feito isso, eu acho que eu não tinha tirado as notas brilhantes que tirei, mas eu acho que não gostava de matemática tanto como gosto, mas eu acho que não a admirava tanto como a admiro, mas eu acho que eu não me lembraria tão bem dela como me lembro, ok? Porque foi esta interação positiva que ela estabeleceu dentro da sala de aula, muito consistente e muito objetiva, mas esta interação foi uma interação positiva. E à mesa, quando nós não temos uma interação positiva, nós não estamos a moldar o caráter da criança. Até porque, reparem, quando a criança percebe que nós ficamos frustrados porque ela não come, ela vai ficar toda contente. E sabem o que é que ela vai fazer? Ela é criança, ok? Ela não está a fazer nada disto deliberadamente. Mas as crianças precisam de saber que têm algum poder sobre o mundo que as rodeia. Então nada como experimentar com os pais, não é? Então o que a criança vai fazer? É vingar-se. Sim, vai dizer assim, tu queres que eu coma? Então eu não vou comer. E pronto. E vai ser excelente, porque eu vou ter atenção extra, vou-te ver frustrado e não vou comer. Vou ganhar esta batalha. Ok? Então aqui entram, se não foi a comunicação, se nós não explicamos à criança tudo aquilo que queríamos que ela comesse, até porque lhe pusemos no prato, comida saudável, nós fizemos a nossa parte. Agora vem uma forma de disciplina que nós devemos utilizar. São as consequências lógicas. A criança não quis comer. Dentro do tempo que nós tivemos à mesa, a consequência lógica é vai perder a sobremesa. Não mais nada. Depois de acabar o tempo da refeição, não se come mais nada. Pronto, é uma consequência lógica. Desculpem, eu disse lógica, é uma consequência natural. Natural porquê? Porque vamos deixar que a natureza funcione. A criança vai sentir fome, não conseguiu ver a mãe ou o pai frustrado, não conseguiu ter a oportunidade de se vingar, porque afinal de contas ninguém a obrigou a comer. Pararam de lhe dizer, come José, come Francisco, come Mariana, come, pararam de lhe dar esta atenção extra e de facto acabou a hora da refeição, ela não comeu. Ok, vai ficar com fome a seguir, vai. E nós vamos ficar com pena dela. Não podemos, sabem que os líderes não ficam com pena, porque os líderes têm objetivos maiores, objetivos que vão para além daquele período pequenininho da refeição, por exemplo, ok? Eles têm objetivos de moldar o caráter da criança, trabalhar a socialização para a criança se integrar facilmente em sociedade, ajudar a criança, isto de moldar o caráter é saber o que fazer da forma certa, ok? E depois temos o autocontrole, que é fazer o que tem que ser feito, apeteça ou não apeteça. Ou seja, apetece tanto ter aquilo, mas eu não posso, ok, paciência, está tudo bem, não vou ter, ninguém vai morrer, nem eu, está tudo bem, ok? Então, consequências naturais. Mas depois ainda há uma outra consequência, quando as coisas não correm como nós queremos, há as consequências lógicas. Consequências lógicas, sim, são aquelas coisas em que a letra bate com a careta, se isto acontecer, então vai acontecer aquilo também. Vamos imaginar que nós queremos que
que vocês querem que os vossos filhos... Vamos falar dos adolescentes um bocadinho, vamos sempre falar de crianças pequeninas. Vocês combinam com o vosso adolescente que ele vai sair, que ele pode sair à noite ou à tarde e combinam uma hora com ele. Ok. Uma hora para ele estar em casa. Se ele estiver em casa na hora que vocês marcaram, então ele pode sair da próxima vez que ele pediu para sair. Faz sentido? É uma consequência lógica. Agora, uma consequência ilógica. E, portanto, se é ilógica, não vai surtir efeito. Qual é? Por exemplo, ele chega a casa, ainda neste exemplo de chegar a casa a determinada hora, ele não chega a casa na hora marcada, então ele da próxima vez que queira sair, não vai sair. Imaginem que vocês deixam o vosso filho sair ao sábado à tarde ou à sexta-feira à noite. Então, na próxima sexta-feira à noite ou no próximo sábado à tarde, isso não vai acontecer, ele não vai sair. Ok? O que é que acontece? Muitas vezes nós temos a tentação de retirar privilégios. Isso também pode ser, não é tão eficaz. Por exemplo, o adolescente não chega a casa à hora marcada, então tiramos-lhe o telemóvel. Mas, na vez seguinte que ele queira sair, ele pode sair na mesma. Então, o que é que ele vai aprender? Vai aprender que tem que sobreviver sem o telemóvel durante algum período de tempo, porque vocês depois vão acabar por lhe dar o telemóvel na mesma, não é? Portanto, ele só tem que aprender a sobreviver sem o telemóvel naquele bocadinho. De resto, o que é que ele aprendeu? Nada, da próxima vez vai não respeitar a hora que vocês disseram para ele chegar a casa. Ok? Consequências lógicas têm que ser coisas lógicas. Lógicas têm que estar relacionadas. Está bem? Não arrumou o quarto, não vai sair. Porque ainda não teve tempo para arrumar o quarto até a hora de ir sair. Se ele quiser ir sair, mas lhe tiverem dito para ele arrumar o quarto, então, antes da hora de sair, ele tem que arrumar o quarto. Não arrumou. Não sai. Não sai porque precisa de mais tempo para arrumar o quarto. Se arrumar o quarto dentro do tempo estipulado, pode sair de casa, pode ir dar uma volta com os amigos. Se não arrumar o quarto, então vai precisar de mais tempo para arrumar o quarto, não é? Não pode sair, porque precisa do tempo que iria sair para arrumar o quarto. Aqui é o tempo que tem em questão. É uma consequência lógica. Ok? Está a fazer sentido até agora? Olha lá, mais questões vossas. Ok, olá Filipe, olá Alda. Olá Anastácia. É muito bom ver a Anastácia. A Anastácia está em Inglaterra, não é? E está a acompanhar este live. É tão interessante que nós podemos estar perto das pessoas, apesar de elas estarem tão longe, não é? É mesmo fascinante. Ok, então já falamos de comunicar, não é? Primeiro, sempre modelo. Sermos uns bons modelos de disciplina, do comportamento certo que nós queremos ver acontecer. Ok, Bruno Pereira, como incutir essas regras de interajuda nas tarefas domésticas entre pais e filhos? Como incutir essas regras de interajuda? E Bruno, mesmo boas perguntas, impressionante. Reparem, tudo o que nós queremos que os nossos filhos façam deve fazer parte de um objetivo maior, não é? O objetivo de educar, moldar os nossos filhos e o seu comportamento. Se existem tarefas, o que é que nós podemos fazer para que os nossos filhos participem nas tarefas domésticas? É muito fácil. É dar uma lista de tarefas a fazer e perguntar quem é que fica com quais. Ok? E depois cada um se responsabiliza por isto. Lembro-me de uma vez em que eu fiz uns post-its, tarefas extra que havia lá em casa. Não eram tarefas normais do nosso dia-a-dia, eram tarefas extra que eu queria que os meus filhos fizessem. Então eu escrevi cada uma das tarefas em post-its e pô-las em cima da mesa da sala. E disse aos meus filhos, olha, em cima da mesa da sala estão tarefas para vocês fazerem. Quem chegar lá primeiro escolhe as tarefas. Claro que eu tive o cuidado de cada tarefa demorar mais ou menos o mesmo tempo, para não haver injustiça. Quer dizer, um pegava numa tarefa que demorava meia hora, outro pegava numa tarefa que durava 5 minutos. Mas foi muito giro, porque eu disse, em cima da mesa da sala estão tarefas para vocês fazerem. Vão lá e escolham. Ok? E eles sabiam que tinham que escolher. Equitativamente, ou seja, cada um tinha 2 tarefas, creio eu. E eles sempre negociaram isso porque nós sempre fomos ensinando os nossos filhos nisso.
Atenção, eu não quero passar a ideia de que eu sou uma mãe perfeita. Não sou. Um dia destes, acho que vou fazer um live sobre coisas que eu gostava de não ter feito. Ou, melhor, coisas que eu gostava de saber quando os meus filhos eram mesmo muito pequenininhos. Ok? Eu gostava. Por isso é que eu estou a fazer isto também. É para fazer aquilo que eu gostava que tivessem feito comigo na altura. E explicassem estas coisas. Então, comunicar com os filhos, consequências naturais, consequências lógicas, imitação, instrução na comunicação. Isto são tudo formas de disciplinar os nossos filhos. Não é de castigar. Quando as coisas não correm mal, quando as coisas correm mal, nós, na verdade, passamos aos castigos. Os castigos são nada mais, nada menos, e principalmente quando eles são mais pequenininhos, do que acabam por ser consequências lógicas do comportamento deles. Okay? Se uma criança está agitada demais para fazer o que nós lhe pedimos para fazer, então nós retiramos-la da situação. Como é que nós retiramos? Fazendo o time out. Quando ela estiver tranquila, quando ela estiver sossegada, ela pode vir ter connosco para fazer aquilo que nós lhe pedimos para fazer. O se, então, não é um time out, mas pode ser afastado. Se não queres fazer isto agora, porque estás zangado, então vais até ao teu quarto, descansas um bocadinho e depois voltas para então fazeres aquilo que eu te disse para te fazer. Ok? Deixa-me ver aqui mais perguntas vossas. Pedro Silva, a indisciplina e o não cumprimento das regras ou de parte delas faz parte da adolescência e do seu testar de limites, certo? Sim, os adolescentes testam os limites também, assim como as crianças testam, e os objetivos são mais ou menos os mesmos, ou seja, compreender e ficar a saber que regras é que existem. As crianças também testam o comportamento, muitas vezes porque eles não sabem qual é o comportamento adequado. Os adolescentes sabem qual é o comportamento adequado ou as regras que têm que cumprir de pequeninos, mas eles agora querem ser tratados como crescidos. E então, às vezes, fazem coisas para picar os pais, ok? Para provocar os pais. Para quê? Para que os pais lhes expliquem qual é o novo comportamento que querem ver aparecer nos filhos adolescentes, ok? A diferença entre os mais pequeninos e os adolescentes, quando nós lhes queremos impor uma regra, é que com os adolescentes nós podemos negociar. Com as crianças pequenas nós não podemos negociar. Nós apresentamos as coisas como são e deixamos-los escolher, que é diferente de negociar. Ok? O nosso tempo está quase a terminar. Eu tinha aqui tantas perguntas para responder. Mas se vocês quiserem ver algumas perguntas respondidas, ponham aí em baixo. E eu, quando acabarmos este live, eu já vou respondendo algumas perguntas, ok? E eu vou responder a todas, mesmo que não seja todas hoje, eu vou respondendo a todas as perguntas. É mesmo muito importante que pensemos numa coisa, que isto é mesmo uma reflexão conjunta. Para sermos bons líderes, para sermos bons influenciadores, para sermos bons orientadores, nós precisamos de duas coisas pelo menos, ok? E isto tem a ver com a nossa própria formação. Os pais têm que investir em si, têm que aprender mais sobre como é que é isso de ser pais, o que é que eles podem fazer melhor para serem melhores pais. Portanto, têm que investir na sua formação pessoal, na sua formação parental. Têm que investir no seu autocontrole, porque sem autocontrole nós não conseguimos parar e fazer aquilo que os nossos filhos precisam que nós façamos, que é olhar para eles e para a segunda coisa que nós precisamos, além do autocontrole, e para os objetivos que temos para eles. Nós, pais, precisamos ter objetivos para cada etapa de desenvolvimento dos nossos filhos. Pensem uma coisa, nós não estamos a educar crianças, nós estamos a fazer ou a participar na formação de adultos. Estamos a fazer adultos, era o que eu iria dizer. Estamos a participar na formação de adultos. Eles vão receber muitas influências além das nossas, mas as influências dos pais são as primeiras e as mais importantes de todas, são aquelas que ficam para a vida. As outras que vêm a seguir vão encaixar nas influências que os pais deixaram. Se os pais prepararem os filhos para eles serem pessoas sociáveis, comunicativas, que têm consideração pelos outros, que sabem conter os seus impulsos, ter autocontrole, tudo o resto que vem a seguir vai encaixar
nisto que já está feito e nestes princípios. Ok? Foi um prazer estar convosco. Até para a semana. Fiquem atentos, não vos vou dizer qual é o tema hoje.